Vamos abrir a CPI que vai investigar as entranhas dessas ONGs. É a máfia da miséria que atua no centro de São Paulo. Essa é a voz de Rubinho Nunes, do União Brasil. Vereador da cidade de São Paulo, ele é o autor de um pedido de uma CPI para investigar a atuação de organizações e entidades que trabalham com a população de rua na maior cidade da América do Sul. Foi ele, inclusive, quem colocou o nome de um padre no meio de uma disputa política. Eu vou fazer um raio-x, vou fazer um exame nas entranhas desse sujeito. Todo mundo vai saber o que tem por trás do Lancelotti. O pedido, aberto em dezembro, coletou mais de 20 assinaturas entre vereadores da Câmara Municipal. Mas agora começa a esvaziar. Alguns vereadores aí disseram que sequer sabiam direito do que se tratava essa comissão, agora dizem que foram enganados. É tudo fake news. O projeto que foi apresentado em nenhum momento cita o nome do padre Júlio Lancelotti. Quando eu ouvi falando da possibilidade desta CPI ser instalada para apuração dos trabalhos realizados pelo padre Júlio Lancelotti, eu fiz um requerimento para tornar sem efeito a minha assinatura. Por trás dessa disputa, um problema que se arrasta por mais de 3 décadas e que explodiu nos últimos meses. O número de pessoas na Cracolândia, no centro da capital, cresceu 42% de julho até agora, na comparação com o primeiro semestre de 2023. É o que mostra o levantamento feito diariamente pela Prefeitura da capital. Antes, eram quase 370 pessoas, em média, diariamente no fluxo. Agora, mais de 527. Enquanto o número de dependentes só cresce. A pessoa que está no vício do crack, ele não está sendo um ser humano. Está sendo um bicho com ele mesmo. É muito sofrimento. Eu não aguento mais esse sofrimento. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a politização da Cracolândia. Um episódio para entender o trabalho de assistência a moradores de rua no centro de São Paulo. Eu converso com o padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo, onde há quase 40 anos realiza um trabalho pastoral com menores abandonados e população em situação de rua. E com Aloysio Marino, coordenador do Lab Cidade da USP e doutor em Planejamento e Gestão de Territórios pela Universidade Federal do ABC. Sexta-feira, 5 de janeiro. Padre, como é que o senhor está? Eu estou assim, um pouco cansado e um pouco... a gente fica triste às vezes e tenso, porque é muita pressão, muitos desafios, ansiedade, dificuldade, mas eu acredito que assim, resiliente e, claro que até por estado de escolha de vida, buscar o refúgio na oração, na força, na coragem, na fé, na perseverança. E, padre, desde quando o senhor soube que havia virado o alvo principal de um pedido de CPI? Como é que está a sua vida desde então? Sabia que existe essa personificação, essa personalização de uma questão que é uma questão ampla, tensa, densa, complexa. Hoje, quando 4 vereadores já tiraram o nome, reforça na gente a crença de que as pessoas são capazes de refletir, de perceber, de meditar no que está sendo feito e buscar aquilo que é uma palavra que alguns teólogos, como Leonardo Boff, têm usado muito, a justa medida. Eu acho que a gente tem que buscar a justa medida das coisas. O senhor citou no começo da nossa conversa a palavra resiliência, e eu sei que na sua história de vida o senhor teve que ser resiliente por muitas e muitas ocasiões. Olhando para todos os desafios, né, da sua luta e da sua história, como é que o senhor classifica esse momento em particular? Porque eu sempre vi a imagem de um padre Júlio Lancelotti muito aguerrido, e hoje é a primeira vez que eu vejo o senhor um pouco mais murchinho, padre. Eu queria saber qual foi o tamanho dessa bordoada que o senhor levou dessa vez. Eu acho que assim as bordoadas que a gente leva
depende também da idade que a gente está, da situação que a gente está vivendo. Eu estou agora com 75 anos. Eu me considero, assim, na reta final da minha vida. Eu não tenho mais expectativa de viver quantos anos, e de vida útil, e de vida ativa. Então, há momentos em que as pessoas são mais fragilizadas. E eu acho que com a idade que eu estou também, a gente fica mais sensível. E uma das coisas que me sensibiliza demais é a maldade deliberada. É você deliberadamente fazer alguém sofrer. Você deliberadamente atingir uma pessoa. A Arquidiocese de São Paulo repudiou o pedido de CPI protocolado agora. Se declarou perplexa com os vereadores de São Paulo pelo pedido de investigação que, segundo a Arquidiocese, coloca em dúvida a conduta do padre Júlio Lancelotti no serviço prestado à população em situação de rua. Afirmou ainda que o padre exerce importante trabalho de coordenação, articulação e animação dos serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidado com essa população. Não foi a primeira vez, padre, que o senhor foi alvo de ataques, mas nesse caso em particular, no caso da CPI, é bom lembrar para quem nos acompanha que o pedido, o requerimento da CPI não cita o seu nome, mas o autor do requerimento, toda vez que fala no seu nome. Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que o senhor acha que o senhor virou um personagem na boca do autor do pedido da CPI? Eu não sei, talvez porque identifiquem em mim as pessoas com quem eu convivo, que são pessoas que incomodam na sociedade. Pessoas em situação de rua, pessoas dependentes químicas, pessoas que têm uma trajetória de vida mais difícil, uma existência mais lesada. Então, são pessoas que, talvez na minha convivência, são vistas pessoas que ninguém quer ver. Aos 23 anos eu conheci o crack. Foi uma droga que chegou para destruir minha vida de vez. Me tornei um escravo do crack. Só vivo para ele, para mais nada, nem para mim mesmo. Acho que é uma boa oportunidade, Padre Júlio, para explicar para quem nos acompanha, nos ouve, nos assiste, como é que funciona o trabalho de assistência da sua paróquia. De onde vêm os recursos, quem trabalha com o senhor, um pouco da sua rotina, as relações com instituições de Estado, enfim, fazer um panorama para quem não conhecer em detalhes o trabalho que o senhor faz na paróquia. Então, a Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo, que foi criada por Dom Paulo Evaristo Arnes, é uma pastoral que tem duas vertentes. Uma é falar com a cidade, com o poder público, com as instâncias que estabeleceriam o que nós chamaríamos, na linguagem moderna, de políticas públicas. E o segundo ponto é conviver com essas pessoas. Não é fazer para elas, mas estar com elas. Não é dar comida, mas é comer junto. Não é caminhar por elas, mas caminhar com elas. Então, esse é o nosso grande desafio. Dom Paulo sempre nos disse, falem com a cidade. Então, nesse sentido, a nossa interlocução com todas as entidades, com todas as instâncias do chamado poder público, e a exigência fundamental de conviver com as pessoas em situação de rua, com todas as contradições, com todos os conflitos, com todas as dificuldades. Então, por exemplo, partilhar o pão, o alimento, a água, o vestuário, o sabonete, o desodorante, a escova de dente, o creme dental, tudo isso não é o objetivo, tudo isso é o meio pelo qual você diz para a pessoa, você é importante para mim. Então, para nós, o grande objetivo é olhar nos olhos, é a pessoa se perceber respeitada, acolhida, mesmo quando há confrontos, quando há desentendimento, mas
você não nega a existência da outra pessoa. E com ela, você vai conhecendo, com eles, com elas, conhecendo as respostas que precisam ser construídas. E respostas que precisam ser construídas através das chamadas políticas públicas. A pastoral de rua é uma ação pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Nós não somos uma entidade, não somos uma ONG, não somos uma OSC. Então, não há nenhum convênio com a pastoral de rua. A pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo vive de doações, de apoio, de pessoas que nos ajudam, de muitos voluntários que participam, de agentes de pastoral que estão conosco. Nós temos uma padaria que nós construímos. E sabe que a nossa padaria, quem deu o primeiro arranque na nossa padaria foi o Alok, o DJ, que nos ajudou a construir a padaria, que depois nós fomos completando. A Casa de Oração do Povo da Rua, que é a sede da Pastoral de Rua na Luz, foi construída com o prêmio que Dom Paulo Evaristo Arnes recebeu dos budistas. Ele foi a Tóquio buscar o prêmio New Ano da Paz e tinha um valor em dinheiro. E com isso se construiu a Casa de Oração, que hoje é a sede da Pastoral de Rua, na Rua Djalma Dutra, número 3, no bairro da Luz. Então, tudo aquilo que nós vamos construindo a muitas mãos e com muitas parcerias. Então, nós nos relacionamos com várias entidades sociais, mas não fazemos parte de nenhuma dessas entidades sociais. Algumas dessas entidades sociais, como, por exemplo, o CEFRAS, que é o Serviço Franciscano de Ação Social, nós nos articulamos, porque eles são da Igreja Católica, mas eles recebem os recursos públicos, a pastoral não. Nós nos relacionamos com a Rede Rua, que tem uma ação em conjunto com a Prefeitura, que é a Estação Cidadania, na Ladeira do Carmo, na proximidade da Praça da Sé. Nós temos relacionamento com o Arsenal da Esperança, que tem mais de 1.200 pessoas acolhidas em situação de rua, que são conveniados com a Prefeitura, mas nós não fazemos parte da estrutura dessas entidades. A Missão Belém, que hoje tem 2.000 pessoas que vieram da Cracolândia e de várias regiões de rua da cidade de São Paulo. A Missão Belém é mantida pela pastoral e por doações próprias. A Missão Belém não recebe 1 centavo do poder público. O que é importante em tudo isso é dizer que há entidades católicas, como evangélicas, como espíritas, como sem nenhuma filiação religiosa, que mantêm convênios com o poder público. Esses convênios são balizados através de uma política de convênios fiscalizados pelo Tribunal de Contas do município. A Pastoral de Rua da Arquidiocese, da qual eu sou o responsável, não temos nenhum convênio, porque a Arquidiocese não tem personalidade jurídica que estabeleça convênio. E, inclusive, o Estado, a nível federal, estadual e municipal, pela laicidade do Estado, não faz convênios com a Arquidiocese de São Paulo, que é uma denominação religiosa. Isso ficou bastante claro, Padre Júlio. Agora eu queria pegar um pouco do seu olhar emprestado sobre esses últimos 40 anos em que o senhor atua com a população em situação de rua no centro de São Paulo. O que aconteceu numa retrospectiva muito rápida nesses últimos 40 anos? O senhor que testemunhou o surgimento, por exemplo, da Cracolândia. Eu diria que a questão das drogas, vamos dizer, democratizou, se abriu para todos. O crack é um subproduto de que a cidade cresceu muito, que explodiu a especulação imobiliária e o mercado imobiliário. São vários ingredientes que vão se juntando. O individualismo que aumentou, o aperfeiçoamento do capitalismo neoliberal que aumenta o descarte das pessoas. Então, esse desenvolvimento que nós estamos tendo, ele tem uma lógica, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A lógica é do descarte. Então, é como com o advento da inteligência artificial, quantas profissões vão acabar? Quantos vão diminuir? Hoje a gente encontra na rua pessoas que trabalhavam na construção civil.
e que hoje já não encontram trabalhos. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas que não encontram mais emprego formal. Então, a rua é uma síntese de tudo aquilo que esse sistema foi aprimorando de um lado e deixando de lado do outro. Então, pessoas com mais dificuldades, pessoas com doenças crônicas, pessoas com sofrimento mental. Então, esse número aumenta. Como a população da cidade aumentou, o número da população em situação de rua aumentou também. E aumentou exponencialmente. O número cresceu no estado de São Paulo e agora o número de pessoas em situação de rua já passa de 88 mil pessoas. Lembrando que esses dados são do Cadastro Único. Na região metropolitana, esse número passa de 62 mil pessoas e na capital ultrapassa 53 mil pessoas. Um dos problemas que nós temos nesse sistema de democracia representativa e rotativa é de que a cada 4 anos, e você conhece bem isso, cada 4 anos muda a política toda. Nos últimos 15 anos, a Prefeitura e o governo estadual criaram pelo menos 4 grandes projetos de revitalização da região da Cracolândia e tratamento dos dependentes químicos. Para cuidar dos dependentes, as gestões de José Serra e Gilberto Kassab fizeram convênios com comunidades terapêuticas. Em 2014, a gestão de Fernando Haddad cancelou contratos com comunidades terapêuticas e nasceu o programa Braços Abertos, que previa moradia em hotéis e trabalho remunerado em troca de tratamento por meio da redução gradativa do uso de drogas, como parte do método conhecido como redução de danos. Quando João Dória assumiu a prefeitura, lançou o programa Redenção, que priorizou as internações com abstinência das drogas. Numa primeira operação, houve confrontos e demolições de casas. A questão da população de rua não é tratada como uma política de Estado, mas como uma política de governo. E como política de governo, sofre solução de continuidade. O que nós precisaríamos ter é uma política de Estado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Como alguns países do mundo não têm políticas de governo, são políticas de Estado. A política de moradia para as pessoas em situação de rua é uma política do Estado, não é uma política de um governo. Então, nesse sentido que nós não conseguimos crescer. Padre, para finalizar, muita gente ecoou um discurso do vereador autor do pedido de CPI na linha de que o trabalho assistencial seria uma espécie de estímulo para que as pessoas seguissem nas ruas, palavras desse grupo, e consumindo drogas. Como é que se responde a um pensamento como esse? De que forma, de que maneira? Eu acredito que nós não podemos ter raciocínios simplistas em relação a isso, porque aí o contrário seria, então se a pessoa está na rua dependente química, vamos fazê-la sofrer de fome para que ela saia da rua. Então, quanto mais fome ela sofrer, o sofrimento será maior e ela vai querer mudar. Até na guerra, os prisioneiros de guerra não são privados de água e de alimento. Por que nós queremos penalizar, criminalizar o dependente químico, proibindo dar comida a eles? Proibindo garantir um direito humano fundamental, que é a alimentação. Então, nesse sentido, nós temos que ter sempre 2 olhares conjugados. O científico, o técnico, o metodológico, o planejado, a política estabelecida, mas não podemos esquecer a compaixão, a misericórdia, a proximidade do ser humano. Padre Júlio Lancelotti, siga firme, resiliente como sempre, o Senhor nos ensina na sua resiliência, não se abata e muito obrigada, todo o meu carinho pelo senhor aqui nessa entrevista, viu? Obrigado, Natuza, eu que agradeço muito, sempre vê-la e ouvi-la faz bem para o coração. Deus te abençoe. Luiz, eu quero voltar um pouco no tempo com você e pedir para que você nos explique o que é a Cracolândia e como é que ela se formou. A Cracolândia, é importante dizer, embora pareça o óbvio, né, que são pessoas essas, em maioria, situação de rua,
e utilizando drogas, umas lícitas, outras não lícitas, né? Até mesmo o álcool, ele é mais frequente do que o próprio crack no uso dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão em constante fluxo, elas estão em constante circulação, e esse fluxo ele varia ao longo do tempo, principalmente de acordo com a política da ordem. E essa política, ao longo das 3 décadas, ela é muito marcada pela violência policial. E essa violência policial e a presença desse aparato que define a circulação ou a não circulação e por onde essas pessoas vão circulando. Por fim, é importante dizer, Natuza, que esse território onde existe a Cracolândia, que são os bairros dos Campos Elíseos, da Luz e da Santa Efigênia, é o território onde esse fluxo sempre se instalou. Então, a gente está falando de esquinas que vão mudando de acordo com o tempo, mas é o mesmo território. Então, esse lugar que hoje é a Cracolândia já foi a boca do lixo, já foi a cena da degradação moral de outras décadas. Então, a gente não tem uma coincidência aí, mas a gente tem um processo histórico que não à toa a Cracolândia persiste nesse lugar nas últimas 3 décadas. Curioso você dizer isso, né? De que esse lugar já teve outros nomes quando ainda não existia o crack, é isso? Eu entendi bem? Exatamente, Natuza. Esse mesmo lugar, esse pedaço aqui que consiste entre os bairros da Luz e da Santa Efigênia, já foi conhecido ali na década de 70 e 80 como Boca do Lixo. A Boca do Lixo, que seria o lugar onde tem o baixo meretrício, a cena da prostituição, mas também um lugar da malandragem, um lugar, vamos dizer assim, onde havia uma certa tolerância das autoridades para uma dinâmica mais ilegal. Ao mesmo tempo, também esse território muito forte da cena da produção cultural, do samba, do cinema, mas um território que sempre teve aí uma imoralidade que o marcava, né? Quando chega o crack na década de 90, esse lugar que também era marcado por muitos hotéis baratos e muitos deles abandonados, muito pelo movimento da saída da rodoviária aqui dessa região, se transformou num cenário perfeito para a chegada das primeiras cenas de uso do crack, que começam nesses hotéis e com a política de lacração dos hotéis, fechamento desses imóveis, essa cena passa para a rua, isso ainda na década de 90, e desde lá, embora inúmeras violências e operações extremamente agressivas, a gente vê que, na verdade, essa questão urbana só se multiplicou e aumentou. A gente ficou acostumado com essa coisa da ideia da Cracolândia e ela foi introjetada mesmo na narrativa de todo mundo. Mas é bom a gente parar para lembrar que a própria ideia de delimitar esse lugar como Cracolândia, ela é uma justificativa para uma série de iniciativas e operações extrajudiciais, ilegais, e que são muito complicadas se não fosse esse estigma. Então é importante a gente pensar que o nome também carrega essa função, né? Essa função de delimitar um lugar marcado para morrer, né? Então eu digo que eu moro no centro, nos Campos Elíseos, ou na Luz, ou na Santa Efigênia, aonde tem uma questão muito complexa, que são pessoas em situação de rua, muitas delas em uso de álcool e outras drogas. Esse estigma ele também justifica uma operação extralegal, né? Então, esse território que é o território da imoralidade, dominado pelo tráfico, dominado pelo crime, esse território ele pode ser simplesmente destruído, né? E a gente vê ao longo das últimas décadas, Natuza, toda uma guerra urbana que se desenha aqui, além de uma guerra às drogas, essas duas guerras associadas e que vem transformando radicalmente esse território. Muitas remoções, demolições, políticas extremamente violentas que não atendem as pessoas que já moram no lugar e tampouco as pessoas que estão em situação de rua. E qual é o estado atual de como as autoridades lidam com o problema? Já foi pior, já foi melhor, continua ruim, nunca evoluiu? Eu costumo dizer que a gente tem, de modo geral, uma política meio de sanfona na Cracolândia. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro. E esses lados eles vão variar numa política ou baseadas na dispersão dessas pessoas pelo território, numa tentativa de, com muita violência e no movimento de empurra-empurra, você vai deslocando essas pessoas e desmotivando elas a estarem aqui. E em outro momento, essa política mais de contenção e de tentativa de invisibilizar essa questão. Esse movimento de sanfona, Natuza, ele também é muito regulado pelos ânimos políticos da situação e também pelos jogos de poder em torno das eleições, né? Então, por exemplo, desde 2022, ali em maio,
a gente teve uma iniciativa muito forte de dispersão dos usuários, muito semelhante ao que aconteceu em 2011, quando o Kassab era prefeito, na época a operação chamada Nova Luz. Para revitalizar a região, a prefeitura à época ofereceu redução do IPTU e do ISS por 5 anos para empresas que se instalassem por lá. Acredito que em abril de 2009 nós já possamos enxergar a Nova Luz dentro da cidade de São Paulo. Essa dispersão, desde junho de 2022, ela ficou presente aí até mais ou menos junho de 2023, por aí. Então foi quase um ano de aposta nessa política. Isso gerou uma série de estresses e de tensões ali que são complexas para um candidato que vai tentar se reeleger à prefeitura, né? O prefeito Ricardo Nunes disse que falou ao telefone com o padre Júlio Lancelotti, que estava à disposição do padre, que eles teriam, nas palavras do prefeito, uma relação muito boa. Então a gente tem aí um debate eleitoral e esse jogo de poder em torno da presença da Cracolândia que vai modificando também essa política, né? De maneira geral, as apostas são essas. A gente tem uma exceção entre 2014 e 2016, que foi o de braços abertos, né? Uma política com uma iniciativa muito inovadora mesmo e piloto de atendimento a essa população, baseada em acolhimento, em moradia, trabalho e assistência junto com a saúde. Só que essa política ela foi descontinuada na gestão seguinte e ela não foi melhorada como deveria ser, né? Acho que isso também é uma marca importante das gestões aqui em torno da Cracolândia, que é a descontinuidade, né? Então, quando entra um novo governante, você também tem essa necessidade de impor sua marca, né? Então, essa disputa em torno da agenda eleitoral que a Cracolândia mobiliza, ela tem, na verdade, como consequência, uma série de irresponsabilidades e de descontinuidades nas ações para esse território, para essas pessoas, né? Então, o que eu posso te dizer assim, de forma bem resumida, Natuza, a política para a Cracolândia ela é marcada pela irresponsabilidade, com raras exceções e iniciativas piloto que foram muito interessantes, a gente tem uma política que ela é inflamada pelo discurso eleitoral. É o poder público municipal, estadual e federal. Uma ação conjunta, bem planejada, e esse é o nosso objetivo. E eu posso afirmar a você, vamos acabar. A Cracolândia tem fim determinado. Infelizmente, a gente tem essa situação, porque em sã consciência, nenhum prefeito é capaz de resolver a questão da Cracolândia. Isso tem que ser pactuado com os diferentes entes federativos. A gente tem todas as regulamentações sobre política de drogas que são federais, a gente tem a questão da polícia militar e toda a efetivação da guerra às drogas, que é pelo governo do estado, e a gente tem a questão da assistência, da saúde e a presença da Guarda Civil, que é da prefeitura, e a questão da moradia, que também seria central. Então, hoje a gente consegue uma articulação entre essas diferentes esferas de governo num processo de longo prazo, ou a gente vai continuar ouvindo discursos do novo candidato da vez, que vai prometer algo que é impossível de resolver sozinho e em 1 ou 2 mandatos. Aloísio, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. O prazer foi meu. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva e Thiago Kazuroski. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.